Nessa live a gente tem alguns convidados, tem o Cássio e o Fábio, eles também participam do nosso curso. E, primeiro de tudo, a gente quer fazer a seguinte pergunta. Então, Fabião, eu vou trazer você e vou trazer o Cássio também já nessa primeira entrada aqui. E a pergunta é o seguinte, cara, talvez vá ficar aí na frente de algum de vocês na tela, só que eu vou tirar a imagem da live, porque a gente já começou oficialmente. Então, estamos os quatro aí para discutir. Fábio, Cássio, por que eu deveria saber analisar o movimento, sendo que eu sou profissional do movimento? Quem quer começar, cara? Fala, pessoal. Boa noite. Vou eu? Fabião, Boa noite, quer falar? pessoal. Tudo bem? Pode falar, Cássio. Vamos lá. Então, o profissional do movimento, ele precisa saber analisar movimento. Isso já deveria ser uma resposta, né? E por que o profissional do movimento deve saber analisar o movimento? Tanto para fins diagnósticos, de entender o que está acontecendo com o seu paciente, com o seu aluno, quanto para fins de controle do exercício proposto. Então, se você está propondo um exercício para o seu paciente, você tem que saber onde que esse exercício está te levando, se ele está conseguindo te levar para o lugar pretendido, e você precisa, aliás, você precisa planejar, né, onde você quer que esse exercício leve, e aí você precisa ser capaz de, online, enquanto o exercício está sendo executado, saber se ele está sendo executado de uma maneira que te traga o resultado esperado. Então, saber analisar o movimento é uma habilidade que precisa ser trabalhada e que ela não fique dependente só de instrumentação também. A gente tem que ser capaz de melhorar nossa análise de movimento em tempo real. Fabião, algo a complementar? Eu acho que é bem isso que o Cássio falou. Acho que para todo mundo que trabalha, que objeto de trabalho é o movimento humano, né? Chega a ser um pouco bem implícito que todo mundo deveria saber analisar o movimento e fazer isso de forma independente, né? Sem você depender de uma maquinária e tudo. A gente vai falar isso ao longo dessa live, mas eu acho que é fundamental para justamente você, independentemente de você estar sozinho, em qual situação seja, que você precise saber orientar o teu paciente, o teu aluno que tem alguma queixa, ou que você queira treinar um novo movimento, você ter essas bases, esses princípios com você sobre como que o movimento é organizado, isso te faz bem independente na sua prática clínica. Então, acho que o fundamental é buscar uma independência clínica cada vez maior. Então, acho que isso que é o ponto-chave. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui. A gente fez uma série de perguntas, foram 5 perguntas com o pessoal que acompanha o nosso Instagram. E uma delas foi: o que você tem como objetivo como profissional do movimento, né? E uma das principais respostas foi ser referência na minha área de atuação. Eu quero ser um profissional que leve bons resultados para os pacientes que eu atendo. Tudo na linha de ser alguém que presta um bom serviço e é identificado como um profissional que atua bem no mercado, né? E, a gente estava pensando e discutindo o que torna um profissional de referência. Aí a gente viu que tem muita coisa que torna o cara um profissional de referência, não é uma única habilidade. Só que aí a gente chegou também no ponto que na área do movimento, não ter uma delas pode te tirar do jogo, né? Que é justamente o não saber analisar o movimento. Vocês concordam com isso? Acho que não tem como não concordar, né? A gente vê que profissionais de saúde, profissionais de movimento, eles lidam basicamente com o ser humano. Então, habilidades sociais, de comunicação, habilidades de empatia. Então, tem várias, né, que são até chamadas de soft skills, que ajudam. Então, você vê profissionais que conseguem se dar muito bem na carreira, baseado muito em empatia, em comunicação, mas
o não saber movimento tira o cara do jogo. Então não adianta ter outras habilidades e não saber movimento se o foco do seu trabalho é movimento humano. Show de bola. Bom, introduzido, agora vamos para o que interessa. Vamos mostrar um pouquinho na prática como que a gente analisa o movimento. Quem quer começar aí? Tiagão e Cássio, pode ser? Bora. Vamos lá. Vou jogar de surpresa um aí, beleza? E acho que vale dizer que a gente está falando de a pessoa precisa saber analisar o movimento humano, senão está fora do jogo, mas no fim das contas, acho que todo profissional do movimento imagina que saiba analisar, né? Então, do que a gente está falando? Analisar um movimento assim como o sistema nervoso controla ele. Então, a gente precisa olhar para o movimento funcional. Então, isso é algo importante, assim. E agora a gente vai ver como que se analisa o movimento de forma funcional. Legal. Boa. Já está crescendo aí o número de pessoas na live, eu vou pedir para quem puder ir compartilhando para chegar ainda mais, que agora começa a parte legal, a parte prática. Fabião, você já volta aí. Vamos lá. Escolhe 1, 2 ou 3, Cássio. Vai ser o vídeo que vocês vão... 3? Começou bem. 3. Esse é o vídeo, cara. Vai lá. É uma simulação de um atleta subindo na prancha, né? Primeiro de tudo, já fica claro que é uma tarefa simulada. Tem uma outra vista aqui também. Isso é uma avaliação, Franquinho? É uma avaliação. Legal. Depois a gente pode falar... Depois a gente vídeo pode tá vindo falar... com áudio. Tá, vou tirar o fica áudio. chiado. Aí, ficou bom. Depois a gente pode falar do contexto da queixa, mas acho que a ideia não é entrar nisso, nesse primeiro momento. É como que a gente pega esse movimento e começa a analisar ele, Cássio. Legal. Então, acho que a primeira coisa é... Qualquer movimento que a gente vai analisar, a gente precisa saber qual é o propósito desse movimento, né? Então, por isso, eu até perguntei, é uma avaliação... Então, é uma avaliação simulada de um levantar da prancha no surf. Vamos contextualizar. A gente não está vendo um atleta na prancha dentro da água no mar. A gente está vendo esse mesmo atleta num outro ambiente completamente diferente, em que o solo é firme, não o solo instável da prancha. Não tem água, não tem que prestar atenção na onda, se tem outro surfista disputando a onda com ele. Então, todo o contexto ambiental é diferente. A gente está vendo só a parte de sair do decúbito ventral para o de pé. Então, a partir disso, a gente começa a analisar esse movimento. É alguém que está deitado, barriga para baixo, vai apoiar as mãos na altura do peito e tentar subir o mais rapidamente possível para o apoio bipodal. Já saímos analisando? Toca o pau. Vamos lá. Bom, então a gente tem aí um movimento que é a troca de postura, é uma postura em decúbito ventral deitado para uma postura em pé agachado. A gente sempre tem, então esse é o propósito do movimento, é trocar de posição. E a gente sempre olha para como que a pessoa se sustenta e como que ela se move. Qual é a ação que ela faz para executar essa tarefa. A sustentação inicial é feita deitado e a gente vai olhar para alinhamento, para estabilidade e para a sequência de movimento que é feita para ele subir. Nessa postura dele deitado, já é possível observar algumas coisas. É uma postura deitada com uma característica meio passiva, ele está meio largado mesmo sobre o que seria a prancha. A gente não vê uma boa ativação de abdômen previamente e uma extensão da coluna num nível mais alto, no nível ali tóraco-lombar, torácico.
A partir do momento que ele faz a força de se levantar, essa força é muito puxada pela extensão da coluna torácica. Ele ativa um pela pouco... cabeça um pouquinho, né, o movimento. Sim. E até pega um impulsinho, né? E a propulsão ali de membro superior também, né? Uhum. E é legal isso, agora que o Thiago falou da impulsão do membro superior, que o que faz esse atleta conseguir levantar do decúbito ventral pro de pé? Vai ter que ser a força dos braços. E o braço vai ter que fazer uma força de empurrar o chão para baixo para que o corpo dele suba. Então tem uma ação, qualquer sustentação e qualquer ação de se levantar é contra a gravidade, então ele precisa empurrar o chão para baixo para o corpo dele subir, mas ele precisaria que o corpo dele fosse realmente uma superfície, um segmento mais estável para que a força de empurrar para baixo, empurrar o chão para baixo, consiga erguer esse corpo. E a gente vê que o tronco dele não é um segmento estável. Então, quando ele empurra o corpo dele para cima, não sobe o tronco todo. Ele sobe em blocos, né? Sobe primeiro a parte superior, cabeça, torácica, para depois subir o resto. E aí... Bom, quer complementar alguma coisa, Thiagão? Você não deixa muita coisa para falar, né? Então vocês deixam eu sair falando. Não, acho que tem bastante coisa aí. Nesse primeiro momento dá para ver esse sequenciamento em que o tronco não trabalha de forma homogênea e uniforme num todo, né? Ele acaba decompondo o movimento aí e parece que a linha de decomposição é realmente nessa transição tóraco-lombar, né? E aí depois ele já começa a fazer a passagem da perna para frente, né? Então ele apoia um pé, apoia primeiro o joelho esquerdo lá do outro lado para possibilitar a passagem do pé direito para o apoio, e essa é a parte mais marcante, porque na hora que esse pé direito entra, a característica do apoio dele é bem passiva. Ele entra bem sem ação. E aí a gente consegue ver que ele está mal apoiado. Nesse momento ele começa a transferir a carga para o membro inferior, que foi um pouquinho lá para frente, enquanto agacha. Então é um movimento que, por mais que ele esteja querendo subir, ele está recebendo numa descendente também. Até dando um spoiler aí, conversando depois em paralelo, né, na avaliação, eu perguntei um pouco do porquê que ele fazia como fazia, para ver se eu já pegava alguns insights dele, né, para ver se ele tinha algumas dicas. E ele mesmo falou que procurava essa postura mais baixa porque ele se sentia mais firme. Então esse é um ponto legal. Mas acho que o ponto de complemento agora é realmente esse pé de apoio entrando de maneira passiva e todo o alinhamento desse membro inferior. Acho que aí vocês podem comentar um pouco mais sobre isso e também das consequências disso, o que pode acontecer a partir daí. Quem me conhece sabe, imagina o quanto eu estou me coçando para demonstrar esse movimento, assim. Quando a gente discute movimento, é muito difícil não querer demonstrar. Mas, para quem está ouvindo, assistindo, vamos ver se fica mais claro, né? A gente precisaria de uma pressão intraabdominal um pouquinho melhor, uma conexão melhor entre tórax e abdômen, para que o tronco funcionasse como um bloco. Então, vamos pensar que o meu celular... Cadê minha câmera? O braço empurrando isso para cima, isso deveria subir como um bloco, assim. E o que está acontecendo é que ele está subindo em partes. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. Está faltando uma estabilidade de tronco para conseguir fazer essa subida. Tá, mas e daí? Qual é a consequência disso? A consequência é um pouco de perda de performance, porque ele... ao invés de ser lançado para cima o corpo lá como um todo, ele está indo em partes, então está dissipando um pouco da energia que o braço está usando. E esse ponto de pico de extensão na coluna torácica, tóraco-lombar ali, ele está recebendo uma carga que ele não precisaria estar recebendo. Então não é uma carga que com estresse tão grande assim a ponto de machucar numa única repetição e tal, mas é aquele pontinho de sobrecarga que, se for acumulando aí ao longo do tempo, põe esse atleta em risco de ter uma sobrecarga ali.
E quando vai pro de pé, ele assume uma postura que o Franco já falou, agachada. Sustentação, eu já tinha falado, é sempre o ato de vencer a gravidade, e vencer a gravidade envolve sempre empurrar a base para baixo. Então, a superfície de suporte é o solo, a única forma de vencer a gravidade é empurrar o chão para baixo para que esse corpo fique lá em cima. E a gente vê uma postura de pouca ação antigravitária, ele não empurra muito o chão para baixo, o pé direito entra sem empurrar praticamente nada, e assume essa posição que é muito cultural do surfista, que é esse valgo da perna de trás, mas que biomecanicamente os surfistas sempre tentam me convencer de que isso é importante. Eu nunca fui convencido de que essa perna de trás valgizada, assim, com o joelho valgizado, tem alguma vantagem. E fora o tronco, né, que aí fica todo flexionado também nessa posição. Exato, até no membro inferior esquerdo ali, né, jogando mais carga pro membro inferior esquerdo, aquele ângulo de quadril fica bem fechado também, coisa que poderia ser melhorado até com o posicionamento do próprio tronco, que a gente já tinha comentado antes também, esse pé direito bem passivo, né, contra o chão, a prancha no caso, que são esses detalhes aí para complementar. E acho que, chamando bem a atenção para o membro inferior, a gente vê que o posicionamento final dele é uma rotação grande aí do quadril, né? Em flexão, estou falando dessa perna de apoio que está atrás, a perna direita, com uma tendência do apoio passivo lá do pé no chão, fazendo um valgo no joelho. Então você tem um estresse medial aí do joelho, e você tem um estresse ali para a região do quadril. E a queixa desse paciente era justamente uma dor no quadril, tinha o diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular, e o mecanismo que ele apresenta na simulação é exatamente o mecanismo do principal teste que se faz aí, para investigar o impacto femoroacetabular. Então, na hora que a gente associa as coisas, entende dentro do movimento do atleta, ou no caso a gente está falando atleta porque é né? Mas poderia ser qualquer outra pessoa, a gente analisando uma subida e descida de escada e tudo mais. Eu acho que isso vai te possibilitando entender mais a fundo que o movimento está associado com aquela queixa e que você pode traçar estratégias melhores para ele continuar fazendo o mesmo movimento com maior eficiência e com o mínimo de sobrecarga para o aparelho locomotor dele, que é o que a gente tem que buscar como profissional do movimento. No nosso caso, nós fisioterapeutas buscamos a todo dia que a gente vai atender, né?